Bueno, bienvenidos a este último tramo del último día. Antes de dar comienzo a la conferencia de Rubens Fernández Jr., quiero contarles que vamos a hacer una pequeña modificación en el programa y que luego de esta conferencia no vendrá inmediatamente la de John Ras, sino que allí se darán los resultados de la selección de las ediciones CDF para 2013, tanto del libro de autor como del libro de investigación. Bien, y luego seguimos tal cual está previsto, y todo eso sin cortes. Es una inversión simplemente. Rubens Fernández Jr. es investigador y curador independiente de fotografía. Es profesor y director de la Facultad de Comunicación de la Fundación Armando Álvarez Penteado. Es doctor en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Curador de la colección Mas Pirelli de fotografía y curador del premio Fundación Conrado Bessel de fotografía. Miembro de la Asociación Paulista de Críticos de Artes. Es director de NAFoto, Núcleo de Amigos de la Fotografía, que realizó 10 ediciones del Mes Internacional de la Fotografía de San Pablo entre 1993 y 2011. Realizó curadurías de exposiciones fotográficas individuales y colectivas en Brasil y en el exterior. Publicó varios libros y ensayos, entre ellos Geraldo de Barros, Fotoformas y Sobras, Laberinto e Identidades, Fotografía Contemporánea Brasileña y Fotografía en Revista. Y mantiene un blog, Icónica, cuya dirección podrán ver, se puede ver en estos momentos en la proyección. Su conferencia se titula Fotografía, Historia y Procesos de Creación. Adelante, bienvenido. Não? Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que eu recebi do Daniel Sousa para estar aqui no Centro de Fotografia de Montevidéu e gostaria também de agradecer toda a equipe do Daniel, eficientíssima, que mostra que nesses últimos 10 anos nós aprendemos muito, nós, Latinoamérica, aprendemos muito em termos de organização e de recepção na questão dos eventos e na questão da discussão da fotografia. Encontros como esse são importantes, porque é uma oportunidade única de trocarmos experiências, de trocarmos, de revermos os amigos, e ter uma dimensão do que é a fotografia, em particular na América Latina. Nós costumamos dizer que a fotografia é um imenso iceberg, e a gente só conhece a pontinha desse iceberg. E cada encontro desse a gente aprofunda um pouco e traz mais informações e mais dados para circular, fazer circular e trocar. O meu tema hoje, fotografia, memória e processos de criação. Eu comecei com a palavra história, depois fui para a memória, e depois, ao longo da minha reflexão, enquanto eu estava me preparando, a questão da fotografia, da memória e da história elas são quase indissociáveis, vamos dizer assim. E fiquei pensando como que eu poderia dar conta de uma fala. Num primeiro momento, queria falar em processos de criação de uma maneira mais ampla, mas o tempo curto me fez concentrar em um artista brasileiro, Geraldo de Barros, que eu tenho um pouco mais intimidade e talvez através do Geraldo de Barros, eu consiga dar conta ou generalizar algumas das coisas que são importantes na análise do processo de avaliação da fotografia como memória, da fotografia como história, e, ao mesmo tempo, tentar dar algumas evidências de quanto tudo que eu, de alguma forma, vou dizer aqui de uma maneira diferente, foi dito aqui ao longo de todas as mesas de uma maneira muito clara, só que não pensando da maneira convergente como eu vou
colocar aqui. O Geraldo de Barros é um fotógrafo brasileiro. Eu começo com um autorretrato dele. Ele é um artista brasileiro amplo, né? Hoje nós poderíamos dizer que o Geraldo seria um artista multimídia, foi um artista multimídia, porque ele começou na pintura, migrou para a fotografia, para o designer, foi industrial, foi bancário, enfim, ele teve múltiplas atividades dentro do mundo da arte brasileira, em particular a arte moderna brasileira, a partir do final dos anos 40, início dos anos 50, que é o meu recorte. O Geraldo, ele aprendendo pintura, ele se interessa por fotografia. E ao se interessar por fotografia, ele vai trabalhar em 2 grandes ensaios que a gente vai citar aqui, que eu vou colocar aqui para vocês, e a gente vai tentar perceber como que o Geraldo se situa nessa história da fotografia. Ele vai para o Fotoclube Bandeirante, que é um fotoclube clássico, inaugurado em 1939. No Brasil, a gente teve um movimento fotoclubista bastante interessante, que, pelo que indica, começa em Porto Alegre, depois migra, na primeira década, depois migra para São Paulo, migra para o Rio de Janeiro e migra para o Brasil. Mas o Fotoclube Bandeirante, fundado em 1939, é o que, na década seguinte, vai se transformar naquilo que se chama hoje de Escola Paulista de Fotografia. Ou seja, talvez seja a tendência mais, o corte mais inovador na fotografia fotoclubista, até então, essencialmente pictorialista. O Geraldo, dentro do fotoclubismo, por que ele vai se destacar logo no seu início? E aqui eu trago 3 exemplos, porque o Geraldo ele ficou muito insatisfeito num primeiro momento com essa fotografia praticada no fotoclube, que se produzia no fotoclube em particular, e ele desenvolveu uma série de abstrações fotográficas radicalmente distintas dessa lógica realista e referencial dos seus colegas do fotoclube. Então, quando você olha, seja para o Gaspar Gasparian, seja para o Tomás Farkas, seja para o German Loca, que são, pelo menos, alguns dos grandes nomes do fotoclube, a gente vê que a sua fotografia ainda, como dizia o Geraldo, ela era muito realista e muito referencial. E é a partir desse olhar para essa fotografia que o Geraldo vai tentar compreender a fotografia de uma maneira totalmente distinta dessa que se praticava na época. Seus parceiros de fotoclube inovavam nos enquadramentos e no registro das formas, mas neles havia ainda um comprometimento com a representação realista ou naturalista. Geraldo de Barros ele vai além, pois ele entende a fotografia como uma possibilidade de expressão artística descolada da tradição referencial. Ele também atuou como pintor, gravador, designer, e no campo da arte da vanguarda. Ele assinou pelo menos 2 importantes manifestos, como o manifesto do movimento Ruptura, que defendia uma arte liberada do hedonismo figurativo e anunciava o movimento da arte concreta no Brasil. E mais tarde, juntamente com o Nelson Lerner, ele criou o grupo Rex, junto com Wesley Ducly, onde, entre outras manifestações, eles foram precursores da pop art brasileira e dos primeiros happenings em São Paulo, como um registro de um dos happenings que eles desenvolveram. O meu foco de análise será a compreensão dos processos de criação a partir de 2 séries fotográficas importantes, feitas no início e no fim da obra do Geraldo de Barros. A primeira delas é Fotoformas, essa imagem à nossa esquerda, desenvolvida entre o final dos anos 40 até 1952, e a segunda série
denominada por ele de Sobras, que foi na primeira metade dos anos 90. Então, esses dois momentos fotográficos do Geraldo é que eu vou tentar me concentrar, e aqui a gente já tem uma transgressão nessa homenagem a Stravinsky, né, quando a gente nota nessa imagem uma certa uma inserção de um desenho a partir da matriz do negativo. Então, ele escolheu trabalhar fora das potencialidades inscritas no dispositivo fotográfico e jamais se submeteu ao totalitarismo dos aparelhos, né, em particular o da fotografia. Seu trabalho com fotografia é resultado da desautomação do gesto e dos aparelhos e se transformou num artista que entendeu a fotografia como uma espécie de possibilidade visual para gerar dúvidas, acentuar as incertezas e buscar novos questionamentos sobre a natureza da própria fotografia. Romper com a matriz codificada, subverter os modelos instituídos, operar nas brechas do sistema. Essa é a tarefa que Geraldo assumiu, e que, já que ele reconhecia a lógica absurda dos programas maquínicos, e ele não quis se submeter a essas regras e essas combinações estabelecidas pelo sistema. Do ponto de vista do teórico Wilhelm Flusser, aprendemos que a tarefa do artista é inventar o seu processo e não cumprir um programa, pois nas máquinas semióticas, em particular as câmeras fotográficas, sempre existirão potencialidades dormentes e novas combinações entre as variáveis do processo que permitirão o prazer da ruptura e o êxtase do próprio projeto poético. Pretendemos dar transparência ao processo de criação artística e, para isso, eu busco a reflexão na crítica genética, uma tendência das últimas décadas de crítica genética no sentido de gênesis, no sentido de criação, no sentido de compreensão do processo criativo. Então, aqui o Geraldo, como a gente olha nessa imagem, eu não vou descrever as imagens, ele corta os negativos, ele vai modificando aquilo que era sacralizado pelo fotoclube em particular, e ele vai entendendo a fotografia ou o negativo como uma matriz de gravura, na qual ele pode intervir a qualquer momento. Então, a crítica genética, a partir da compreensão de uma professora e pesquisadora da PUC de São Paulo, Cecília Salles, ela define como uma crítica de obra de arte, na qual o que interessa são os seus bastidores a partir do seu fazer, que está interessada na história e na biografia do autor. Trata-se de uma investigação que procura por uma maior compreensão do processo criativo artístico, uma investigação que indaga a obra de arte a partir da sua fabricação. É interessante aqui porque, por todas as palestras que eu ouvi, nós nos concentramos muito no objeto fotográfico. E eu estou deslocando um pouco a questão da análise e deixando o objeto fotográfico e tentando perceber a história e a memória da imagem a partir do procedimento utilizado pelo artista para chegar nessa imagem. Ao longo da projeção de algumas fotografias, buscaremos compreender esses processos a partir dos documentos deixados pelo próprio Geraldo ao longo da construção da sua obra. Eu tive oportunidade, em 2006, de fazer uma exposição da obra do Geraldo e, quando a sua filha, Fabiana de Barros, me convidou, a primeira coisa que eu quis fazer é me abram as gavetas, né? Eu quero conhecer uma história, os processos que o Geraldo, não que ele escondeu, mas que não estava evidente no trabalho. E foi uma surpresa, porque daí eu encontrei todos os contatos, estavam razoavelmente bem
estavam todos em várias caixas velhas de sapato, mas a gente foi separando e foi percebendo, a partir daqueles fragmentos, né, toda a informação que continha em cada uma daquelas imagens, né? E lembrar um pouco Paul Klee, né, quando ele redigiu um texto magnífico chamado Credo do Criador, ele afirmou: a obra de arte é essencialmente gênese. Não a aprendemos somente como produto, mas como processo. Fotografia são objetos enigmáticos que habitam nossa imaginação e nosso imaginário, segundo François Soulage. Se a fotografia for assumida como um vestígio, cabe ao espectador elaborar conexões, decodificar os enigmas. Como pesquisador, utilizo a crítica genética como processo de análise da obra, como uma espécie de deciframento do processo de criação. É um deslocamento do olhar. Ao invés de me concentrar no objeto fotográfico, como eu disse, me concentro muito mais no entorno que levou à criação do objeto fotográfico. A crítica genética utiliza desse processo para desmontar o percurso de criação e, em seguida, recolocar novamente em circulação. Ela retira as informações que estão disponíveis no ateliê do artista, nas gavetas, nos arquivos, nas cartas, enfim, e põe essas informações em movimento. Enquanto entendo esse universo da criação como aquele que apresenta algo, né, em que tudo está em evolução permanente. Então, para a gente, tudo que extra-obra e tudo que está no entorno do artista me interessa, né? A sua formação, suas influências, seus diários, seus arquivos, seus textos, seus amigos, o momento histórico, social, científico, cultural, sua trajetória, sua experiência de vida. E, é claro, a gente não pode nunca descontextualizar o artista do momento histórico que ele vive, né? O seu tempo e os seus contemporâneos, né? O que nos fascina, então, no trabalho de Geraldo é essa representação que ele monta, né? Ficamos extasiados diante das suas fotografias, porque, de alguma forma, elas representam um abismo que separa a singularidade da obediência requerida pelos programas maquínicos, a beleza sensível do princípio ordenador do código, a arte do cotidiano bruto, né? Veremos que, nas duas séries do Geraldo, elas se conectam, pois estão centradas na mágica possibilidade de abandonar o possível real fotográfico para adentrar na criação de mundos fantásticos. Elas parecem concentrar todas as suas potências de conduzir o nosso olhar para o mundo da experimentação e da fabulação, um trabalho de pura invenção. Quando ele começa trabalhando no Fotoclube Bandeirante, em final dos anos 40, 47, 48, ele vai obedecer toda a lógica do programa do Fotoclube, que era ser um bom técnico, em princípio, e depois participar de todos os concursos internos, de todas as temáticas que se promovia dentro da obra. E aqui, no caso, a gente começa a perceber aí, a partir dos seus fragmentos, dos seus contatos, né, como que ele vai fazer as suas escolhas, como ele vai recortar o seu trabalho, né? É interessante que ele, num segundo momento, ele começa a trabalhar muito com autorretrato. E esse autorretrato que nós estamos vendo aqui, né, depois ele deixa a descrição desse autorretrato. Então, rapidamente, ele foi realizado com filtro vermelho, com uma Rolleiflex que ele operava, mas ele operou no B, ele deixou um furinho, um cartão perfurado, e ele, com os dedos, ele tocou no vidro, e isso deu um tempo de exposição um pouco mais longo e deu essa imprecisão na imagem.
Quando ele apresentou essa foto para discutir no Fotoclube, cujo tema era autorretrato, ele apresentou como autorretrato. Mas quando ele publicou, na primeira grande exposição que ele fez no Museu de Arte de São Paulo, em 1951, essa fotografia se chamava Thalassa, Thalassa, homenagem a Asa Pound, que tem muito mais sintonia com aquilo que ele estava vivenciando e com aquilo que estava muito próximo dele. É importante a gente entender que, nesse momento, São Paulo, em particular, está vivendo uma explosão em termos de se incluir num circuito artístico. Em 47, 48, 49, é o momento de criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, da televisão Tupi, que é uma grande emissora na década de 50, da Bossa Nova. Tem um contexto cultural ali bastante amplo. Em 1951 é a primeira Bienal Internacional. Então, tem um contexto amplo que vai fazer com que o Geraldo esteja inserido dentro desse contexto e vai, então, ter uma percepção completamente diferente em termos de fotoclubismo naquele momento. Esses dois autorretratos, só para mostrar um pouco o quanto ele era performático, né? E performático no sentido da palavra performance, do latim performare, que quer dizer dar forma, né? Geraldo, então, ele atua exatamente nessa contradição entre o dispositivo encenatório, que é construído, e o dispositivo do registro, que garante um certificado de presença. Outra influência importante nesse momento é a presença de um crítico brasileiro chamado Mário Pedrosa, que vai apresentar a teoria da Gestalt. O Geraldo vai, então, se defrontar com a teoria da Gestalt e vai se aprofundar nessa questão e vai, então, a partir desse momento, mostrar que há possibilidade, com a fotografia, de propor um olhar enviesado, um olhar avesso a esse automatismo da visão propiciado pela câmera fotográfica. Essa é uma das imagens clássicas do Geraldo. Não se sabe se a gente vê a menina ou o sapato em primeiro lugar, mas é uma simples fotografia de um sapato abandonado, onde ele faz uma inscrição, com uma série de elementos, seja com nanquim, seja com guache, seja com ponta seca, entendendo a partir daí a fotografia como um processo de gravura. É importante que em 1951 ele vai ganhar um prêmio, e é importante a gente destacar que em 48, 49 e 50, quando ele realiza a grande série Fotoformas, ele não conhece Braçaí, ele não conhece Man Ray, ele não conhece a fotografia das vanguardas europeias. É só em 51, quando ele ganha a Bolsa Internacional, que ele vai em 52 morar na Europa, aí sim ele entra em contato com esses artistas e, em particular, com Max Bill, que vai também alterar bastante o trabalho e a participação do Geraldo dentro desse momento fotográfico. Evidentemente, aqui ele já está fora do fotoclube. Ele é considerado uma persona não grata, porque justamente ele dessacralizava aquilo que era mais sagrado, que era a matriz fotográfica. Aqui são duas plaquinhas de um cemitério, 5.7, e a plaquinha de trás é 1949, essa foto é de 49, e ele consegue ver o que praticamente só ele viu. Então, aqui também já existe uma influência do Paul Klee, tornar visível o invisível, entre outras influências, entre outras literaturas que o Geraldo tem acesso, e, de novo, aqui, toda essa inscrição, dando uma dimensão completamente nova para a sua fotografia. Na série Fotoformas, desenvolvida, então, a gente percebe que, quando ele volta, ele dá uma entrevista e ele fala assim: a arte figurativa já não me satisfaz.
Daí ele declara num jornal, e ele guardou esse recorte, por isso que eu tive acesso. Abstrair, para mim, significa, em fotografia como em pintura, criar formas abstratas, criar signos, uma linguagem que a realidade já não figura, já não mais figura. Sou, de qualquer forma, obrigado a fotografar alguma coisa, mas essa alguma coisa transformo-a em seguida a minha vontade, segundo os meios, os equilíbrios, os ritmos, para dela fazer uma composição plástica em que o assunto é inteiramente esquecido ou absorvido. Aqui uma outra composição clássica se chama Homenagem a Paul Klee, né, que é a fotografia de um muro, onde ele inscreve com a ponta seca esse desenho, e aí você também já vê que já existe uma artesania nessas imagens que surpreende pela energia, pela vitalidade. Geraldo apostou na fotografia e no campo da experimentação para provocar mesmo, para suscitar novas dúvidas na produção visual fotográfica, que era tão colada nesse mundo da referência, mesmo com os fotógrafos que nós vimos lá atrás, aqueles com 3 exemplos, mesmo com os fotógrafos mais ousados do Fotoclube, a referência ainda era muito presente no trabalho desses outros artistas. Depois, nós temos outras experiências, e quando ele vai... tudo isso, como eu disse, antes dele conhecer as imagens do Man Ray, por exemplo, então aqui, com os contatos, a gente percebe como ele vai reenquadrar a sua própria fotografia, como ele vai trabalhar com o acaso da solarização, entre outras possibilidades. Estamos diante de um trabalho de um artista que soube, como ninguém, viver sua época, interpretar e reinventar novas ferramentas. O crítico Paulo Herkenhoff, brasileiro, diz que Geraldo de Barros representa, pela primeira vez, que a fotografia no Brasil tem um programa inteligente, atualizado e socialmente disseminado. Com ele, existe uma sintonia verdadeira com o projeto cultural brasileiro mais importante da época, que foi o projeto do concretismo. A fotografia construtiva, de certo modo, ombreava com o concretismo e o neoconcretismo da literatura e das artes plásticas. Então, nesse momento, encerramos aqui a fotoformas e vamos para Sobras. Sobras, esse retrato é do Bob Wolfenson, e um fotógrafo brasileiro, e durante os anos 80, o Geraldo sofre 4 AVCs, acidentes vasculares, e ele perde muito o seu movimento, e perde muito o movimento fino das mãos, ele perde a fala, enfim, ele entra num estado de depressão, e Fabiana de Barros, que é a sua filha, que recupera as fotoformas para o mundo. Hoje, as matrizes estão no Museu do Élysée, todas recuperadas e restauradas. Ela resolve provocar o pai e trazer uma série de negativos familiares e pedaços de filmes, coisas esquecidas completamente nos arquivos do Geraldo, e ela resolve trazer novamente para ele, para ver se ele resgatava alguma situação plástica a partir daquele material. Foi contratado, ele teve uma estagiária, uma aluna, Ana Moraes, que vai fazer o que ele ordenava, porque ele já não tinha o ajuste fino, então ele ia dizendo o que ele queria, e ele então, de novo, ele começa a recortar os negativos, e entra nessa série que ele chama de Sobras, iniciada em 92. E a gente percebe que essa série é uma vigorosa declaração
de amor à vida, seja através do impulso afetivo de retornar às imagens esquecidas, seja pelo olhar fecundo sobre a própria obra, que se descortina nas formas geradoras que sempre o acompanharam a vida inteira. Geraldo vai aprofundar, né, e recuperar o seu próprio olhar, né, construído num universo poético que explode justamente nas imagens mais triviais da sua produção. Então, o que a gente vai percebendo é que ele vai recortando aquelas imagens e vai trazendo grandes... são imagens pequenas, essas sobras, porque são recortes de negativo 35 milímetros, a maioria de férias familiares, mas para ele, para Geraldo, isso é um elogio à vida. E o que a gente percebe claramente são essas pequenas imperfeições que surgem na medida em que ele vai desenvolvendo o trabalho. E na realidade, Geraldo vai, a cada imagem, traçando uma batalha consigo mesmo, na esperança de que ela seja compreendida. Sobras é exemplar em termos de exaltação de um momento memorialista. Aqui, por exemplo, são umas férias que a família passou, aqui em Bariloche, e aqui a mulher e as duas filhas. Então, ele está sempre fazendo esses recortes como uma espécie de apagamento, né, de uma memória que está se esvaindo. Ou nesses retratos que ele também, dos velhos amigos, que ele vai positivando e negativando para desenvolver o seu trabalho. E aqui, não tenho mais tempo, infelizmente, mas nessa sequência ele vai trabalhando essa série de pequenos outdoors, que a primeira imagem seria uma imagem geradora, e à medida que ele vai trabalhando, escurecendo, ele vai depois fazer uma grande imagem a partir desses processos, né, que a gente vê anteriormente, e esse material ele foi guardando, isso que é interessante, né, como se ele quisesse realmente transformar essas passagens em documentos do processo criativo. Com esse conjunto, Geraldo nos oferece a possibilidade de perceber o registro da experimentação, deixando transparecer a natureza indutiva do processo. O movimento do olhar nasce no estabelecimento entre os nexos e entre os vestígios. O interesse não está em cada forma, mas na transformação de uma forma em outra. Em Sobras, como se fosse um jovem artista contemporâneo, Geraldo vai trabalhar com as sobras, né? Sobras mesmo, com o conceito de Abfall, né? O conceito de lixo, né? Sim. Esse é um autorretrato, ele está lá em cima, né? E aqui as filhas e os filhos e a esposa esquiando, e ele vai fazendo esses recortes, né? E eu só vou dizer o que ele escreveu em 1950, né, quando ele diz que tudo é possível com a fotografia. Né? Ele fala, sempre foi possível retocar negativos. Né? E se foi possível retocar negativos, né, fotografar com duplas ou triplas exposições, interferir na matriz, por que a gente vai discutir o que é uma fotografia em termos de documento? Né? E ele diz, se é permitido o retoque, também é permitido as alterações do negativo. Por exemplo, se eu encontro um negativo, todo riscado, empoeirado, e se ele fornecer um bom documento, um bom resultado fotográfico, a fotografia vai ser minha, porque eu que realizei, e não quem clicou a imagem. Né? Então, é um conceito de apropriação totalmente contemporâneo dentro do nosso panorama. Né? Para finalizar, né? Aqui o último autorretrato, né? As duas séries, né? Elas mantêm relações entre si. Né? Ao mergulharmos no universo do processo criativo de Geraldo de Barros, descobrimos uma série de inter-relações e conexões.
Todos os elementos aqui apresentados são parte da engrenagem do processo de construção. A crítica genética percorre todos eles, avalia, valoriza, destaca. Os indícios, as marcas, os rastros, os traços da obra são deixados pelo criador ao longo do percurso. Eles se tornam portadores da memória do processo de criação e guardam segredos que, aos olhos do espectador comum, nunca serão revelados. O que enfatizamos é que, diante de um trabalho finalizado, foi a questão do artifício que embaralha o processo de compreensão quando o suporte é fotográfico. A rebeldia do ato criativo não é dissociada do método e do rigor. Abandonar as noções convencionais de harmonia e produzir a dissonância não implica em ausência de pensamento, de reflexão ou distanciamento de regras. Pelo contrário, Geraldo era hiper rigoroso e absolutamente metódico. Vimos aqui como é importante a tarefa de preservar a memória do processo, que para alguns pode parecer desconfortável e desnecessário. Uma coisa é referenciar despudoradamente a memória, outra coisa é desvendar sua lógica processual. Muito obrigado. Bien, tenemos espacio para 2 o 3 preguntas, dependiendo de su duración. Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos nuevamente mucho a Rubén Fernández Jr. su presencia y su conferencia.